Olá, pessoal. Então, essa semana será feita uma revisão de todo o conteúdo trabalhado durante junho e julho, tá, pessoal? Então, assim, nós trabalhamos com todas as operações com monômios, valor numérico, o que é uma expressão algébrica. Então, assim, eu vou dar prioridade hoje para revisar operações com monômios. Adição e subtração. Sempre que eu tenho uma adição de monômios, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses. Tem algum sinal aqui na frente? Não. Copio 2y. Sinal positivo não interfere na mudança de sinal, porque na verdade eu quero juntar esse monômio com esse. Então eu vou conservar o menos y sobre 2. Só que esses dois monômios, eles são semelhantes porque apresentam a mesma parte literal, certo? A mesma letra no mesmo expoente. Então eu posso somar. Só que os dois apresentam um denominador. Sempre que eu tenho denominador, eu tenho o coeficiente numérico fração, eu vou tirar mínimo múltiplo comum dos denominadores. O mínimo múltiplo comum de 3 e 2 decompõe em fator primo, por 2, 3, por 3, 1, multiplico os fatores, 2 vezes 3, 6. Então, reescrevo com um novo denominador. Eu sempre pego o MMC, divido pelo denominador e o resultado multiplico pelo numerador. Então, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 2, 4y. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes quem, quando não tem nada aqui na frente, é 1, né? Quando não tem coeficiente numérico, é 1. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3y. 4y menos 3y, 1y sobre 6. Não preciso colocar coeficiente 1, né? Porque quando não tem coeficiente, é 1. Outro exemplo. Agora eu tenho uma subtração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses. Copio, então, menos 5xy. Sinal negativo se refere ao oposto. O oposto de um número é todo número de sinal trocado. Então, quem é o oposto de menos 1/2? Mais 1/2 xy. Para mim juntar essas duas frações, eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum. Quando não tem denominador, a gente coloca 1. O mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é o próprio 2. Então, 2 dividido por 1, 2, vezes menos 5, menos 10, xy. 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1xy. Eu devo 10xy e eu tenho 1xy, eu vou ficar devendo menos 9xy sobre 2. Ou eu deixo desta forma, ou eu escrevo na forma decimal. 9 dividido por 2 é 4,5. Ou eu coloco 4,5xy, ou eu deixo, aliás, menos, né? Menos 4,5xy, ou eu deixo menos 9,5 de xy, porque 9 dividido por 2, quantas vezes o 2 cabe no 9? 4. 4 vezes 2, 8. 1, acrescenta a vírgula, acrescenta um zero. Quantas vezes o 2 cabe no 10? 5. 10. Então é isso, pessoal. A gente tem que aprender que a forma fracionária e a forma decimal representam o mesmo número, só as formas são diferentes para representar este número. Outra coisa, multiplicação e divisão de monômios. Bom, para multiplicar e dividir, os monômios não precisam ser semelhantes. Para somar e subtrair, eles têm que ter a mesma parte literal, isto é, a mesma letra no mesmo expoente. Ó, aqui eu tenho xy, aqui eu tenho xy. Eu só posso somar termos semelhantes, monômios semelhantes. Agora, multiplicação e divisão, não. A gente só tem que retomar que quando a gente multiplica letras iguais, a gente soma expoentes. Quando a gente divide letras iguais, a gente diminui expoentes. Propriedade das potências, certo?
Então, aqui eu tenho multiplicação. Eu vou multiplicar coeficiente numérico por coeficiente numérico, parte literal por parte literal. Isto é, eu vou multiplicar número por número, letra por letra. Letras iguais, eu somo expoentes. Letras diferentes ficam indicadas, certo? Então, aqui eu tenho sinais diferentes menos, 3 vezes 2, 6. A4 vezes A2, eu conservo a letra e somo. 4 mais 2, 6. Aqui eu tenho uma fração, o coeficiente numérico é fracionário. Eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Sinais iguais na multiplicação mais 2 vezes 4, 8. X vezes x ao quadrado. Quando não tem expoente, o x é 1. Então, eu vou conservar o x e vou somar 1 mais 2. Y3 vezes y, eu vou conservar o y e vou somar 3 mais 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Divisão. A divisão eu vou dividir número por número, letra por letra, não esquecendo que na multiplicação, letras iguais a gente soma expoentes e na divisão a gente subtrai os expoentes. Sinais diferentes, menos, 12 dividido por 4, 3. Conservo a letra e subtrai, 4 menos 2. Então, menos 3 a 4 menos 2, 2. Quando eu tenho o coeficiente numérico fracionário, então, eu vou conservar a primeira fração, menos 5A4B2 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso. O que é o inverso? O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. O sinal da fração não inverte, certo? O sinal permanece onde está. Agora sim, eu vou multiplicar. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Sinais iguais mais 5 vezes 2, 10. A5 vezes ninguém ficou A5. B2 vezes ninguém ficou B2, traço. 2 vezes 1, 2, A3. Agora sim eu divido número por número, letra por letra. Então, 10 dividido por 2 é uma divisão exata. Se não fosse, fica na forma de fração, ou eu simplifico, né? Ou eu represento na forma decimal. 10 dividido por 2, 5. A5 dividido por A3, eu conservo a letra A e faço 5 menos 3, 2. E o B2, que não tem ninguém para dividir, ele fica onde ele está, certo, pessoal? Agora vamos para potenciação e raiz quadrada. Então, assim, a potenciação expoente ímpar prevalece sempre o sinal da base. Se a base é negativa, a potência fica negativa. Se a base é positiva, a potência fica positiva. Então, assim, expoente par, a potência é sempre positiva, expoente ímpar depende da base. Então, aqui, como o expoente é ímpar, eu vou conservar o sinal da base. Potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes entre si. Propriedade estudada também. 4 vezes 3, 12. Eu multiplico 4 por 3. Fica 12. O sinal permanece, certo? Então, potência de potência, expoente ímpar, prevalece o sinal da base. Conserva a base e multiplica os expoentes entre si. 4 vezes 3, 12. Aqui, expoente par. Expoente par, a potência é sempre positiva. Não me interessa se ela é negativa. O expoente é par, ela é sempre mais. Aí eu tenho que elevar o coeficiente numérico ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Eu conservo a parte literal e eu multiplico os expoentes entre si. Potenciação de potência. Ou potência de potência. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Aqui, resolvo a potenciação do coeficiente numérico. 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Eu vou multiplicar 3 vezes o 5 por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Conservo a parte literal sem os expoentes.
Muito bem, agora eu multiplico os expoentes entre si. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Aqui o coeficiente numérico é uma fração. Então, na verdade, eu tenho que elevar o menos 2x3 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Expoente par, a potência é sempre positiva. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Conserva a base, 3 vezes 2, 6. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Agora, raiz quadrada de um monômio. Bom, quando eu tenho a raiz quadrada de um monômio, eu tiro a raiz quadrada do coeficiente numérico e da parte literal, como a raiz é quadrada, eu divido o expoente da letra por 2 sempre. Raiz quadrada eu divido por 2, raiz cúbica eu divido por 3, raiz quarta eu divido o expoente por 4. Mas aqui nós vamos trabalhar apenas com a raiz quadrada, certo? As demais raízes fica para o próximo ano. Então, aqui, raiz quadrada de 25 é 5. E eu vou tirar a raiz quadrada de B4. Quando eu tenho que tirar a raiz quadrada de uma letra, eu conservo essa letra e vou dividir o expoente dela por 2. 4 por 2, 2. Então, raiz quadrada de 25, 5. Estava 25 ali. Raiz quadrada de 25, 5, e a raiz quadrada de B4, B2, certo? Agora eu tenho o coeficiente numérico, uma fração, então eu vou tirar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada do 25 e a raiz quadrada do 81 e a raiz quadrada da parte literal. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de x6 a 2, eu vou dividir os expoentes, o 6 por 2 e o 2 por 2. 6 por 2, 3. 2 por 2, 1. Então, raiz quadrada de 25, 5. De x6, x3. De a2, a. De 81, 9. Aqui eu tenho raiz quadrada de B6 sobre 9. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do B6 e a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada de B6, basta eu pegar o expoente e dividir por 2. Raiz quadrada, a gente sempre divide o expoente da letra por 2. 6 por 2, B3. Traço. Raiz quadrada de 9, 3. Então, assim, aproveitem essas atividades dessa semana para rever alguns conceitos que não foram entendidos ainda, porque o próximo conteúdo a gente trabalha com geometria e a gente vai aplicar tudo que a gente estudou na geometria, tá, pessoal? E aí tem uma pesquisa ali para vocês fazerem, inclusive ainda no finalzinho dos exercícios, certo? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom.